Olá, pessoal. Diretamente aqui de novo da FENASAN. Eu estou com uma pessoa extremamente especial. É o Emílio. É um dos caras assim mais queridos que eu já conheci pessoalmente. Manja muito de reuso, dessalinização, tecnologia para, enfim, tratamento de água para reuso. E ele raramente, né, agora vem ao Brasil, vem muito pouco, e eu não podia perder essa oportunidade. No nosso canal, geralmente a gente fala assuntos muito técnicos, né, sobre o tratamento biológico, e pouco eu falo assim sobre o reuso, pouco eu falo também sobre a história das tecnologias, né? Então eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você, sobre quem é o Emílio, e depois eu vou te fazer algumas perguntas específicas sobre esse assunto. Tá bom. Muito obrigado, Ana, pela apresentação e muito obrigado por me convidar a falar sobre este programa. Na realidade, eu passei a minha vida profissional na dessalinização e reuso. E foi uma sorte, porque ao final, quando comecei a dessalinização, era uma coisa para quando não tinha nenhuma outra oportunidade para os países ricos. E dentro dos 50 anos da minha profissão, chegou um momento, depois praticamente do começar do novo milênio, quando o custo de dessalinização e reuso, que começou a ser importante, começou a ter um custo competitivo com as outras fontes tradicionais de água. Em um momento em que o mundo tem pouco recurso, que tem uma escassez de água. Então, deixo, digamos, nos últimos anos de profissão, um momento em que todo mundo vai usar dessalinização e reuso para o bem, digamos, do futuro da humanidade. Eu, como você mencionou, eu passei muitas vezes a dar a história da dessalinização, porque eu gosto da história, e é incrível, se conhecia perfeitamente a dessalinização da água do mar 500, 600 anos antes de Cristo. Inclusive, quando os europeus começaram a conquistar o mundo, a vir para o Brasil, se começou a dessalinizar água nas galeias, nas barcos que vinham da Europa. Não sei se o Cabral tinha um desalinizador no barco, mas nesses anos se começou a colocar desalinizadores. E tudo isso se usava essas tecnologias porque não havia outra possibilidade, mas era muito caro fazê-lo. Improvisamente chegou o momento, nos últimos 20, 30 anos, quando a desalinização pode ser utilizada por todos. E claro, no começo era mais que todo desalinização por evaporação, então tinha muita energia envolvida. Agora, com as membranas de osmose reversa, claro, ainda há um uso de energia bastante grande, mas o custo e relativamente a energia não é tão grande. Então faz assim que isso que se possa utilizar para muitas pessoas. E no reuso, que ao final se trata de purificar água que já se usou, não se dessaliniza. Então o custo da energia é muito mais baixo. Então o futuro também dessas tecnologias é quase mais no reuso que dessalinização, porque a esse ponto você sigue usando a mesma água de uma qualidade sempre ótima, utilizando pouquíssima energia, que é a energia que se usa com as membranas que fazem reuso. Eu me lembro também de estar com você, né, em algumas palestras, e eu queria que você contasse para mim um pouquinho assim, qual foi o primeiro primeira tecnologia de dessalinização, e quando foi assim o ponto de virada que você fala assim, essa nova tecnologia veio para ficar, e se você acha que ainda nós temos muito que avançar nessa área, se já realmente descobrimos tudo. Ok, bom. Falando da tecnologia da dessalinização moderna, digamos, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, se criaram sistemas de dessalinização por evaporação, que evaporando em etapas sucessivas, se conseguia utilizar a energia
várias vezes, então eram bastante eficientes. Improvvisamente, em 1967, quando se teve a patente, o processo de MSF, que é Multistage Desalination, que é a desalinização de muitas etapas, improvisamente muitos países adoptaram essa, desde países do Oriente Médio no norte da África. Mas, enquanto isso acontecia, se começava a criar as membranas de osmose reversa. Ao final dos anos 70, ao começo dos 80, improvisamente as membranas começaram a ser uma alternativa. Mas não foram muito sucedidas, porque ao começo não se sabia como bem fazer um pré-tratamento da água do mar. Porque se você ferve água em um evaporador, bom, se não está tão limpa, você evapora e depois condensa o vapor. Mas quando você chega a uma planta de osmose reversa, que ao final é um filtro, é uma capa, praticamente, imagina, você vai filtrando os íons da água e deixa passar a água e ficam os íons da outra parte. Se chega a sujeira, a pobre membrana se entapa, se ensucia e não funciona mais. Então teve 20, 30 anos para, digamos, o mundo da desalinização aprender a como pré-tratar para que se pudesse fazer desalinização bem feita. Sim. E hoje? Hoje esse problema está resolvido. Claro, se ainda a vezes tem problema, porque alguém não estudou bem o tipo de água, não desenhou bem o pré-tratamento, mas se sabe bem a água que se usa e se faz um tratamento apropriado, a desalinização da água no mar já não precisa, não tem problemas. E a gente fala muito, né, sobre a falta de água no mundo e, na sua opinião, a gente pode contar com a dessalinização daqui a mais alguns anos como uma forma, uma tecnologia comum? Você acredita que, por exemplo, países como o Brasil, né, que ainda sofre muito com a falta de água potável, não? A gente tem muita água disponível, mas em alguns lugares como no Nordeste falta água e água de qualidade. Você acredita que essa tecnologia, né, de osmose possa se tornar algo realmente muito popular no mundo? Eu não tenho dúvida que vai ser este o caminho. Quando você vai ter a minha idade, eu estou... Falta só um pouquinho. não falta pouquinho. Que bom, falta pouquinho. Bom, porque pouquinho o tempo em que todas as cidades da costa do Brasil, não somente o Nordeste, seguramente Natal, Recife, mas também no Rio de Janeiro, vão ter a sua planta de desalinização, porque ao final custa relativamente igual desalinizar água do mar ou tratar água que muitas vezes já é poluída, e então vai ser natural usar o mar que você tem aí, em vez, porque inclusive tem essa coisa triste que em muitas partes do mundo se faz transvases, não? Tenho água aqui, vou passar para lá. Como em São Francisco, né? Por exemplo, eu pessoalmente teria feito muitas plantas de desalinização em vez de ir a mexer com toda essa coisa. A coisa triste da desalinização, ao final, sabe qual é, Ana? É que não é muito popular com quem constrói. Os construtores querem canais grandes, tuberias grandes. E os construtores em todo o mundo, que seja o Brasil, que seja a Austrália, Estados Unidos, gostam de concreto, gostam de tubos. Então, politicamente... Uma coisa visual, né? Assim, grande obras. E mobiliza muitas coisas. Os custos civis numa planta de desalinização, que é muito pouco. Então, tem essa pressão. Mas, por exemplo, eu que morava no Rio de Janeiro, e não tenho a mínima ideia dos custos relativos, mas sei que há essa coisa de transferir água do estado do Rio de Janeiro para São Paulo e tudo. Eu presumo que quando olhasse o custo de fazer isto, é provavelmente igual, se não maior, que ou desalinizar água do mar ou fazer reuso. A esse ponto eu me pergunto, por que mexer com a natureza e transferir água onde estava aí, passá-la por outro lado, que já se sabe, às vezes que varia as chuvas e tudo. Deixamos a natureza em paz quanto mais se pode
e se tem uma forma de fazerlo de uma forma alternativa, porque se feita bem, reuso e desalinização são perfeitamente sustentáveis, né? E congruentes com o ambiente. Sim. Uma dúvida que muita gente me pergunta é assim, ele tem uma planta de dessalinização, né, por exemplo, osmose, e lança, então ele capta no mar, faz a dessalinização, usa essa água na produção e joga essa água fora, né, no mesmo local que captou, junto com o rejeito. O rejeito, né, gente, para quem não sabe, então é todo o sal que ficou retido na membrana. E aí muita gente me pergunta o impacto desse sal na água do mar. Eu vou te contar uma pequena experiência que eu tenho num cliente, que ele faz exatamente isso que eu acabei de falar, e a gente monitora lá justamente o rejeito, a gente pega o rejeito puro dele, e monitora também diferentes pontos de coleta no mar, bem próximo do ponto de lançamento do rejeito e depois. E o que eu posso falar para você é o seguinte: a gente fazia testes, né, ensaios de toxicidade com essas amostras, e lógico, o rejeito ele é bem concentrado. Então, se você colocar ele diretamente numa amostra para avaliar a qualidade, né, ou a toxicidade, mesmo para um organismo marinho, vai impactar, óbvio, porque geralmente a faixa de salinidade dos organismos marinhos, né, ali na faixa de 35, 40 de salinidade. Então, às vezes, passando de 40, que é o caso do rejeito, né, vai sim matar os organismos. Porém, coisa assim, muito pouquinho depois que já tem uma pequena diluição e a salinidade cai para a faixa ideal, não existe toxicidade. Eu queria saber se você também tem alguma opinião, alguma experiência em relação ao impacto do rejeito da osmose no ambiente marinho. Bene, eu estou feliz que você me faz esta pergunta, porque pelo menos posso condividir o meu pensamento sobre isso. O mundo tem toda a razão de ter receio de fazer mal ao ambiente, porque fizemos coisas horrorosas. A minha geração é a pior, não deveríamos ter existido, porque quando eu era jovem é que lançamos todo para aí e temos feito muitos danos. Mas aí a consciência mudou, né? A consciência mudou, mas por isso, agora... Não se sentir culpado. Però agora, enquanto o público tem razão de ter receio, neste caso, este é um receio errado. No sentido de que se desenha uma planta bem e como jogar ao mar o rejeito, isso se pode fazer sem efeito sobre a salinidade. É verdade, uno poderia fazer diluindo, echando bastante, sem muita distribuição, assim. Então provavelmente você afeta o ambiente talvez em 10, 20, 50 metros de raio. Afinal, o mar é grande e uno poderia dizer, bom, isso não é muito. Mas se você está contente de invertir para que não tenha nenhuma chance de efeito, isso também se faz. É o que fizeram os australianos. Desalinizar água na Austrália custa muito mais, porque eles querem ser perfeitamente neutrais sobre o ambiente. E tem uma fotografia muito famosa, um filminho, que é em Perth, onde fizeram uma das primeiras plantas, que fizeram uma coisa maravilhosa, vocês fazem de verificar a salinidade perto do rejeito, no mar. E tem esta onde tem esse cavalo marino que está aí lambendo, justo de onde sai a aguinha do... Manda pra gente esse vídeo. Vou enviar. E aí, verdade, você a 10 centímetros, 20 centímetros de onde sai todos esses buraquinhos com a água do rejeito, se dilui tão rapidamente que tem efeito zero. Então, mas, por exemplo, sempre muito se fala de Israel, por exemplo. Israel tem uma visão exatamente oposta. Diz, bom, é uma poluição que se conhece, relativa a uma certa área. Eles, para poupar dinheiro e fazer outras coisas, talvez hospitais, outras plantas de água, não sei, eles echam todo em um lugar de praia, na praia. Assumem que destroem o ambiente para 1 quilômetro, 2 quilômetros, aí
Pero acho que eles pensam, e aí? Temos muita praia, então quem tem razão? Não há razão. E nessa minha experiência com esse cliente que eu te falei, a gente coleta 2 metros após o rejeito e já não tem impacto nenhum. E às vezes no ponto de captação há uma mortalidade dos organismos, né? No caso lá a gente trabalhava com ouriço do mar e Misidopsis, né? E havia um impacto, enquanto que no ponto logo depois do rejeito não tinha mais nada. Então acho que está mais do que provado, né? Eu quero esse vídeo do cavalo marinho porque o cavalo marinho é um excelente bioindicador da qualidade das águas. Então, águas que você vê bastante cavalos marinhos é um indicador de que o ambiente está muito saudável, né? Muito limpinho. E me permite compartilhar uma pequena anedota dos meus primeiros anos de desalinização. Não te digo quantos anos atrás era na Líbia, onde não havia muito o que fazer, a parte de construir esta planta e de operar esta planta. E nesse tempo não tinha essa consciência ambiental. E se chegava do desalinizador, era térmico, água a uns 38, 40 graus, com uma concentração salina ainda maior do osmose reversa, 150.000 e tudo, aí na praia. Bom, não tinha nada que fazer, então eu ia sempre a mergulhar. E eu saía da frente onde eu dormia, era água normal, e ia perto de onde tinha o rejeito. Quando chegava lá, começava a sentir água um pouquinho mais quentinha, mas tinha seguramente mudado o ambiente marino. Mas não é que você mata, tinha exatamente uma diferença de peixes, mas muito mais rica do que era ao redor. Parecia que os peixes trazessem a família para fazer as férias, aí onde tinha água mais salgada e mais... Então, nesse tempo que eu não era tão consciente dos efeitos ambientais, eu saía a ideia, olha que bem que faz o rejeito que contribui a criar diversidade na fauna marina. E outra coisa, né? É melhor isso do que você, por exemplo, lançar um esgoto sanitário, que acontece em muitas cidades, né? Acontece inclusive na minha cidade, lá em Santos a gente recolhe bastante, né, o esgoto, né? Basicamente 99% de todo o esgoto da cidade é recolhido, porém o tratamento é rudimentar, né? Só decantação e cloração. E esse esgoto vai ser lançado no mar, põe uma dispersão, obviamente, mas o impacto é muito maior do que um rejeito de osmose. Eu esqueci uma coisa importante para te dizer. Justamente as pessoas têm receio que no rejeito tenha produtos químicos que se usaram como anti-incrustantes, Bom, todos os produtos aceptados para ser utilizados nestas plantas são produtos totalmente não tóxicos, ou seja, não se aceitariam. Agora, e a maioria do que você usa vai ficar na membrana, depois você lava de novo. Mesmo que seja algo no rejeito, são todos produtos que são totalmente não tóxicos. Então, não tem que ter receio que se colocasse algo de perigoso dentro do rejeito da água. Bom, só tenho a agradecer. Obrigada. Falei para vocês que ele era muito simpático, uma das pessoas mais, sei lá, gente boa que eu já conheci na minha vida. Eu sou muito sortuda de ter te conhecido e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente venha fazer outras entrevistas, quem sabe na Itália, na Austrália, né? Vai saber. Espero em Florença, sim. na minha cidade. Obrigada, viu? Tchau.